Vamos então dar início à sessão, entretanto ainda há mais colegas a entrar na sessão, mas vamos dar início então à sessão. Portanto, como sabem, trata-se de um evento organizado pela HomeGrid e pela Associação Passive House Portugal. Contamos com o apoio dos nossos media partners na divulgação deste e dos restantes eventos da Passive House em Portugal. Portanto, Edifícios de Energia, a revista Ashi News, o Diário Imobiliário, a Construção Magazine, a revista O Instalador e a revista Novo Perfil. Queremos também agradecer o apoio institucional dos nossos parceiros institucionais, nomeadamente a Classe Mais e a ADN. Agradecer também à RENAI, a Rede das Agências de Energia, à PCMC, a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, à Associação Nacional de Coberturas Verdes, à Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes e à Associação Nacional dos Peritos Qualificados. Portanto, que no fundo são todas estas instituições que, através das parcerias institucionais, ajudam a promover e divulgar, e temos também interesses comuns. Queremos também agradecer aos nossos parceiros estratégicos que, no fundo, contribuem de modo a que possamos ter estes eventos de entrada livre, nomeadamente o Grupo Saint-Gobain, a Zender, a Schluter, a Sodal, a Reiners, Artebel, o Grupo BMI, Danosa, Grupo Presseram, Knauf Insulation, a Gillan, a Sto, a Fibran e a HomeGrid. Vamos só deixar aqui mais uma vez fazer a referência dos eventos anteriores, nomeadamente a Conferência Passive House para Todos, que decorreu há 2 semanas por videoconferência. Temos toda a informação disponível no nosso site, portanto todas as apresentações em PDF e as sessões foram todas gravadas e estão disponíveis em vídeo. Temos aqui uma imagem de uma das sessões com apresentações muito interessantes e que vale a pena depois continuar a ver e a partilhar. Realizámos na semana passada, terminou precisamente na sexta-feira, mais uma edição do curso Certified Passive House Tradesperson, que contou com a presença de 25 formandos, portanto o curso mais preenchido de sempre. Significa que estamos a fazer crescer a rede Passive House. Vamos iniciar a 8 de julho a última edição de 2020 do curso Passive House Designer. Portanto, um curso destinado exclusivamente a quem está na área de projeto e consultoria, ficando depois aptos a fazer o projeto e a dimensionar, fazer o balanço energético de edifícios Passive House e NZEB. Em relação aos workshops Passive House, só fazer aqui uma breve chamada relativamente ao funcionamento da sessão. Portanto, deverão ter o microfone desligado, apenas na parte de discussão, para colocar alguma questão, é que deverão ligar o microfone. O ideal será que tenham todos a câmara ligada para, no fundo, nos podermos ver todos uns aos outros e aumentarmos aqui a proximidade neste tempo de pandemia e de isolamento. Podem ir colocando as questões no chat que depois serão transmitidas aos oradores, sendo que o ideal é promovermos essa discussão de forma oral. Esta sessão está a ser, à semelhança de todos os workshops, estão a ser transmitidos em direto na página do Facebook da Associação Passive House Portugal e podem também fazer lá comentários diretamente no Facebook. Este é o programa de todos os workshops, dos 12 workshops, está disponível no nosso site. É possível que possa haver depois alguns acertos pontuais devido a questões de agenda, mas é este o programa que propomos. E entrando já aqui no workshop 2, vamos então ter 2 apresentações nesta tarde. A primeira será então do Ricardo Brás, da empresa Rotoblas.
entretanto estão mais pessoas a entrar, peço desculpa, que vai no fundo fazer a apresentação de um segmento da atuação da Rotoblas, que é a estanquidade ao ar, portanto com soluções para assegurar a estanquidade ao ar na envolvente opaca, sendo que, como ele irá referir, a Rotoblas tem outras áreas de atividade, se calhar com maior peso em termos do que é a sua atividade e a origem também da Rotoblas, mas esta parte é muito importante e vão encontrar aqui soluções adequadas, no fundo, a fazer o desenho de uma boa estanquidade ao ar para um edifício. Okay? Depois vamos ter a apresentação da Ampere Energy. Não será o Eduardo Fernandes a fazer a apresentação, por motivos de indisponibilidade, mas será então o André Gonçalves a fazer essa apresentação. E vamos ver aqui sistemas de armazenamento de energia, nomeadamente sistemas de armazenamento de eletricidade, para o setor dos edifícios, para o setor residencial, e de que modo é que isso também pode estar ligado com uma passive house, e vamos perceber se faz ou não sentido ter um edifício de baixo consumo de energia, como é uma passive house, com uma redução drástica das necessidades de energia para aquecer e arrefecer, e de que modo é que isso pode interligar com o armazenamento no próprio edifício de energia. Vamos então, temos 78 participantes na sala, vamos então dar início ao workshop 2. Eu peço então ao Ricardo Brás para fazer então a partilha, ligar o microfone e vamos a isso. Olá João, olá a todos, boa tarde. Agradeço desde já a oportunidade que me é colocada aqui para mais uma vez participar nos eventos da Associação e da Passive House Portugal. Não sei se toda a gente me está a ouvir bem, que façam um thumbs up para comprovar e ver se vocês não são só uma imagem parada, uma fotografia. Neste caso, quando me pedem para fazer uma apresentação sobre aquilo que em tempos foi um sector no nosso negócio em Portugal residual, já começa a ter uma preponderância elevada, mesmo que estejamos a falar de uma linha de produtos das quais têm alguma especificidade e muitas das vezes deveriam ser no fundo projetadas e pensadas desde a parte de projeto. Eu estou envolvido principalmente na área da construção em madeira, é esse o nosso foco principal, quem se dedica à construção de edifícios em madeira. Não quer dizer que os nossos produtos não sirvam também para outras tipologias construtivas de base, servem, e poderei-vos depois demonstrar em detalhe alguns exemplos, mas no entanto aqui a nossa entrada no mercado, e a minha entrada no mercado normalmente é feita por consultoria aos nossos clientes diretos, construtores, e eu, por uma razão ideológica, gosto que se façam as coisas bem logo à nascença, e se não é por projeto definido, sou eu normalmente a dar essas indicações aos aplicadores, construtores, carpinteiros, para que executem as construções em madeira, salvaguardando e garantindo a sua qualidade ao passo do tempo. Não me vou prolongar muito, faço só esta pequena introdução e enquadramento a dar um pouco a resposta ao João sobre o quanto é o peso daquilo que é esta gama de estanquidade ao ar no nosso mercado, e já posso indicar que já representa 40% do nosso negócio. Por isso, mesmo vendo que são coisas que não estão na cadeia de pensamento dos projetistas, já começa a ser algo que os aplicadores na área de construção em madeira já sabem aplicar, já percebem o porquê. Por isso, não há aqui restrições de nós próprios técnicos, quando estamos em fase de projeto, achar bem, não vou complicar muito porque depois vou ter dificuldade em encontrar aplicadores. Calma, não é verdade, não tenham esse receio.
porque são produtos que são pensados para que sejam realmente fáceis de aplicar, e retiramos este ónus da dificuldade, como parece que estamos a promover algo que é desconhecido, então nem vale a pena estar a projetar, porque depois não vou ter quem o execute. Não é verdade. Façamos o trabalho pelo melhor, e as soluções existem, e as soluções são pensadas para isso mesmo, para que haja uma transmissão entre a parte técnica e a parte de aplicação. Eu tirei o curso Trade Person já lá vão uns anitos. Deve ter sido um dos primeiros cursos, frequentei um dos primeiros cursos de Trade Person, com esta curiosidade também logo à partida de eu próprio fazer o meu autorreconhecimento daquilo que era a transmissão da empresa, e à partida estava tudo em linha, ou seja, mesmo em italiano, como vou recebendo as formações, aprendi bem a lição, e isto dá-me força para depois eu próprio ajudar a formar no mercado os próprios aplicadores a executarem bem a transição do projeto para a obra. Sou também um fervoroso adepto da construção de qualidade, isto é, quando estamos aqui a falar de pensar em construir passive house, e passive house às vezes no mercado tem esta visão que é um nicho de mercado, é uma situação de só alguns clientes é que vão realmente perceber quais são as suas mais-valias e estão dispostos a pagar por um projeto que é mais detalhado logo à partida. Eu sou um daqueles que digo, ou se faz as coisas por bem, chamo-lhe passive house ou não lhe chamo passive house, ou seja, o conceito técnico que está por trás é para aplicar, porque há uma razão para que seja aplicado, e temos de saltar fora daquilo que é o tradicional de os problemas que existem na construção. Os intervenientes mais diretos normalmente têm um encolher de ombros. As anomalias acontecem porque é normal na construção, e temos todos de saber sobreviver a isso, e não é verdade. Temos sim de dar respostas, e respostas positivas para a resolução dos problemas de sempre. Não me prolongo mais, vou compartilhar então aquilo que é a apresentação que está disponível logo à partida também no site da Passive House. E é uma apresentação bastante genérica, que neste caso, para o tempo que temos disponível, não vou entrar em muito detalhe, não espero demorar muito mais do que 25 minutos a fazer aqui esta apresentação, tocando só nos pontos base de onde nos movimentamos e que tipo de soluções estamos a falar. Aquilo que a Rotoblas foi criando como linha de produto autónoma foi realmente então esta linha para a estanquidade, para a zona opaca, para a envolvente opaca do edifício e transição, nas suas mais variados pontos singulares, de onde começamos aqui a perceber logo a raízes nos primeiros 5 princípios básicos daquilo que é o pensamento Passive House, a preponderância de o air tightness, a tal estanquidade ao ar na envolvente, e a sua importância quando correlacionado com outros fatores. E os fatores têm a ver com a parte térmica e higroscópica, e a pretensão que se construa minimizando algumas anomalias que, se não forem previstas, poderão degradar não só a qualidade do ar, como também a eficácia do isolamento térmico, como também a eficácia dos sistemas de ventilação previstos. Por isso é um dos fatores que está aqui colocado como se fosse algo à parte, mas não, é correlacionável realmente com pelo menos outras 3 fatores importantes do desenho de Passive House. Aquilo que nós vamos apresentando no mercado são esquemas bastante simplificados em várias tipologias de leitura. Esta simulação de esquiços é uma forma fácil de leitura, explicação e transição de informação entre projetistas e
um qualquer interlocutor, construtor ou próprio cliente final que às vezes mete em causa o orçamento final, mas não percebe a complexidade de variados detalhes que têm de ser previstos e tomados em conta na construção, e este tipo de esquiço é um esquiço bastante friendly, mas também demonstra logo a possibilidade de muitas alternativas entre elas para um determinado ponto, e aqui estamos a falar na criação de salvaguarda da impermeabilização e transição de uma janela de sótão para com o resto das camadas da construção, só para vos dar esse exemplo, e as diferentes materiais entre a membrana que serve de subtelha, uma transpirante, com todas as selagens de salvaguarda de impermeabilização e uma salvaguarda última de impermeabilização com este alu-butyl band. Mas entrando um bocadinho aqui naquilo que será o objetivo da estanquicidade ou da estanquidade e porquê dos fenómenos presentes que assim o colocam em causa, a necessidade desta estanquidade é, primeiro que tudo, a necessidade de num espaço vivido, acabamos de ter de controlar bem os dois fatores de temperatura e umidade, e eu aqui tenho as janelas Ok, agora sim já consigo ver o ecrã todo, desculpem lá. E este quadro representa muito bem aquilo que é sabido entre temperaturas de conforto térmico em regime de verão e de inverno e as diferentes umidades relativas presentes no ar, para que realmente tenhamos essa percepção de qualidade. Isto tudo, este confronto entra nesta necessidade de perceber que aquilo que é o espaço vivido no interior, onde nós próprios, seres humanos, nas nossas atividades, acabamos por produzir, libertar vapor para o ar ambiente, nas nossas diferentes atividades, seja na respiração, falar, sudação, cozinha, tomar banho, há muita criação de vapor. Esse vapor tem de ser controlado, é controlado com a ventilação natural e objetivamente temos de garantir que essa quantidade e muitas vezes excesso de umidade interior que tem esse regime de ser equilibrado com o sistema de ventilação, não tenhamos a percepção de que o vapor deverá passar e devemos permitir a transmissão através dos diferentes layers, diferentes camadas da envolvente. Não, porque as casas não respiram. É isso que muitas vezes já há um conceito no mercado que as paredes devem respirar. São coisas um bocadinho diferentes, isto é, a transmissão de difusão de vapor não se dá à mesma velocidade que acontece e que deverá acontecer para que se garanta a renovação do ar interior. Não é por aí que temos essa salvaguarda da qualidade do ar interior através da respiração das paredes ou das coberturas ou do pavimento. Aquilo que estamos a ter em conta é a difusão de vapor que acontece de uma forma variada segundo a permeabilidade de cada material, irá permitir mais ou menos velocidade de difusão de vapor, se assim o pretendermos, e a resposta é não, não pretendemos. Não queremos que esse vapor tenha essa via de saída, ok? Isto de uma forma muito, muito clara e é um dos princípios, o tal traço contínuo, para que realmente criar esta estanquidade à difusão de vapor ao ar, para protegermos, primeiro que tudo, os constituintes dos materiais à umidificação, primeiro que tudo porque temos de salvaguardar que esses materiais, se mantêm secos, não têm tanta tendência para se degradar. Poderemos atingir estes estratos, como aqui está referido, através de placas de gesso cartonado, de OSBs ou de CLTs, se houver essa verificação e essa comprovação através de testes laboratoriais e os próprios fabricantes, produtores e fornecedores assim o garantirem, e da qual vos digo logo à partida, existem, mas torna-se difícil depois garantir em obra
que as juntas de todos estes materiais sejam seladas corretamente, e acaba por ser uma dessas particularidades que nos colocam em causa a eficácia de, ok, eu tenho o meu layer garantido, mas depois não garante é o traço, isto é, a continuidade, porque há sempre juntas das quais eu não as prevejo, ou depois torna-se quilómetros e quilómetros de fita para colocar, não os vou colocar por uma questão de razão economicista. Por isso, de algum modo, poderemos contar e devemos contar, nós técnicos, com várias soluções. Aquilo que nós apresentamos como soluções são membranas de fácil aplicação. Por outro lado, na estanquidade, nós contamos com a estanquidade ao ar também a influência de exterior para o interior, por razões não interligadas com a parte da difusão de vapor em si, mas com características de salvaguarda, de impermeabilização, primeiro ponto, que é obter de uma forma rápida e eficaz um extrato contínuo pelo lado exterior que, havendo uma potencial falha do nosso revestimento último, podemos garantir que essa água não vai entrar, mas eu sempre digo que as nossas membranas transpirantes têm 3 funções principais. Esta de salvaguarda e impermeabilização, a salvaguarda também de um conforto, de uma componente térmica que muitas vezes as pessoas não ligam, mas eu dou sempre muitos exemplos da parte prática da vida, isto é, muitos de vós como desportistas, seja diários, seja de fim de semana, mas quase toda a gente há de ter um corta-vento e há de perceber a importância do corta-vento, mesmo em situações desagradáveis de ou vento ou frio. O corta-vento não precisa de ter isolamento térmico para que nós próprios possamos sentir esse conforto e esse benefício do corta-vento, isto é, todo o extrato contínuo de uma forma corretamente selada vai-nos permitir que essa transmissão de energia ou recolha de energia, ir buscar a energia através das fendas a camadas interiores, me possam deslocar o meu ponto de orvalho para o interior, isto é, vai-me deslocar a existência de pontos frios dentro de camadas de isolamento, que poderão ser vários os isolamentos à base de placas de isolamento polimérico ou de lãs, e as lãs são mais permeáveis, as placas pelas juntas, e isso me fará, se eu deixar que haja essas infiltrações, me deslocar o ponto de orvalho mais para onde não deve, que é mais próximo das minhas camadas quentes, as minhas camadas interiores. E a terceira característica é a salvaguarda última de uma garantia que as minhas camadas interiores, as minhas camadas da minha envolvente, seja parte estrutural, seja parte de isolamento, seja parte de infraestruturas, se mantenham sempre secas. Isto é, em determinados pontos do ano, a minha membrana, que é útil também para deixar transpirar, é esse o nome que nós aplicamos, deixa que, segundo determinadas características, escoamento de ar na face da membrana, de uma forma desenvolta, essa sucção de corrente de ar permita sugar a umidade, a pouca umidade que ainda possa persistir dentro das nossas camadas. Mas recordo, a base de pensamento é: barreira para vapor já deverá fazer o seu trabalho, se bem efetuado e bem exímio a aplicação, o vapor não deverá lá estar. Seja como for, a questão desta estanquidade ao ar serve para estas principais razões passivais, a questão da difusão de correntes de ar, que não queremos, logo à partida, a questão do vapor e a questão de perdas de temperatura, por essas juntas que têm de ser todas seladas, e também, um bocadinho fora da questão passiva, mas direi qualidade da construção é um dos fatores também muito importante a ter em conta, que é, se houver deslocação de ar, há propagação de sons aéreos, principalmente. E por isto, de algum modo, quando estamos a resolver estanquidade ao ar na nossa envolvente, também já estamos a promover a qualidade da nossa construção à questão acústica. Aqui estão os tais pontos principais na questão de controle de temperatura, entre as insuflações e extrações. As características que estamos a promover quando há este cuidado a ter com esta criação de barreira para vapor, e tenho que chamar a atenção,
não podemos dissociar nunca a aplicação de uma estanquidade com estarmos a criar edifícios redomas, isto é, logicamente que nós temos de garantir que correlacionado com a estanquidade tem de haver ventilação, seja mecânica, seja natural, é aquilo que for para vós técnicos, o garante que realmente o edifício vai estar salubre, tem salubridade garantida, porque senão a questão de a criação de um edifício super hiper estanque sem essa garantia dessa renovação do ar e equilíbrio higroscópico, poderemos estar a colocar o edifício em sobrecarga, não só de umidade, mas depois tudo o que seja bolores, tudo o que seja até o próprio desconforto térmico, que a própria percepção de temperatura está correlacionada também com os níveis de umidade relativa do ar. Por isso, aquilo que vos peço é estanquicidade, sim, garantida, mas também ter em conta em paralelo com a questão de ventilação. E o outro fator que nunca poderá faltar é, e a pergunta muitas vezes que me colocam, Ricardo, mas se eu garanto então a estanquidade ao ar, isto é, me coloco também aqui as barreiras para vapor e permites então que o vapor não se transmita através dos diferentes materiais da envolvente, estás-me a dizer que não vai haver condensações? Não, não é o garante. Logicamente, mais um dos fatores que não pode ser dissociado é da estanquidade e da ventilação é o isolamento térmico, isto é, a quantidade de isolamento térmico é aquilo que me garante que a minha face quente se mantém quente e nunca chega ao ponto de orvalho na superfície da barreira para vapor ou da fita selante junto da janela. Por isso, de algum modo, são estas as características a ter em conta quando estamos aqui a pensar na situação quase obrigatória da definição dos layers de estanquidade ao ar. Este é um outro slide da qual fala do problema que vos tinha já alertado inicialmente, que é o problema principalmente em materiais que têm uma maior rapidez de degradação na presença de umidade. Não quer dizer que todos os outros não tenham, mas a madeira é um fusível rápido de acender quando há excesso de umidade intersticial, em que pode muitas vezes colocar em causa também a questão da estabilidade dos elementos estruturais, passando aqui a redundância, mas depois também colocá-los expostos a ataques de parasitas, de fungos, que poderão se alimentar da madeira se houver essa presença de umidade. Se não houver, se a madeira estiver seca, garantidamente, meus amigos, estejam descansados que o edifício é para durar, como nós temos bons exemplos por este mundo fora e em Portugal de edifícios seculares feitos em madeira e que não estão degradados, ok? Abrindo aqui um bocadinho então às soluções. As três gamas principais de produtos que temos a ter em conta são realmente as barreiras para vapor ou barriers ou bloqueadores de vapor, e a diferença entre as para vapor e as bloqueadores de vapor já vos falo um bocadinho sobre elas já a seguir. As membranas transpirantes, a tal salvaguarda de impermeabilização, transpirabilidade e corta-vento aplicado na face exterior quando possível e quando necessário. Okay? E as diferentes tipologias também para dar face à resposta de soluções também da arquitetura, porque basta termos um ripado aberto que já não queremos ver as letras da rotulagem, infelizmente, mas pronto, é uma questão estética, são todas pretas, mas este preto também é o garante de ter uma camada superficial no próprio elemento que lhe confere resistência à radiação ultravioleta. Isto são tudo materiais à base polimérica, não é o melhor eco-sustentável, mas temos de olhar para a sustentabilidade de uma forma mais aberta, não é pela questão só de ser um elemento polimérico que vou deixar de considerar que o elemento promove a sustentabilidade do edifício, que não precisa ter tanta reabilitação, não precisa, ou tem de ter uma maior longevidade e tem uma possibilidade de uma sustentabilidade de vivência interna
de melhor qualidade de ar ambiente, por isso temos de ver esta sapiência de quanto ser exímio leitor da palavra sustentabilidade e aquilo que ela significa, e depois toda uma variedade imensa de fitas consoante a localização e a sua aplicação. Não vou ser muito intrusivo na questão dos próprios materiais constituintes das membranas, vou-vos só falar que existem duas principais tipologias em termos de produção. Existem as membranas monolíticas e as membranas microporosas. Membranas monolíticas é uma situação mais recente, em termos tecnológicos, que vem a colmatar umas potenciais falhas daquilo que são as microporosas, que é a tecnologia mais difundida, é também a mais económica, mas depois tem algumas particularidades que poderão não ser assim tão vantajosas. Primeiro que tudo, porque em termos de produção a microporosa acaba por estressar o elemento constituinte da membrana, o stress mecânico, da qual, não só por uma questão de ponçoamento para a criação dos próprios microfuros, mas também de estiramento, e das quais as membranas normalmente não têm tanta flexibilidade, tanta elasticidade, da qual ao longo do tempo essa degradação inicial de produção poderá se manifestar em menor tempo de vida útil do produto em si, em determinadas condições e características, mais nas membranas que ficam expostas a variações de temperatura, e já estou a falar aí mais nas telas transpirantes do que propriamente nas barreiras para vapor, ok? Em termos práticos, as nossas membranas servem também como uma salvaguarda em momento de obra. Imaginemos que queixas dos nossos clientes estamos a construir a nossa construção e chove no entretanto, e estamos a umidificar todo o nosso edifício. Essa umidade, se depois colocamos a telha e os nossos revestimentos, acaba por ser uma umidade que está dentro do nosso edifício e há de ter de sair ao longo dos anos, mas vai-se notar também no interior dos materiais essa umidificação e esse encharcamento. Aquilo que funciona no momento de obra é estas membranas são a salvaguarda e impermeabilização dentro de umas determinadas capacidades de resistência à penetração de água. Estamos a falar normalmente na ordem dos 4 metros de coluna de água, isto é, já tem de ser uma chuvada forte e puxada a vento, senão em dias tradicionais de chuva é a salvaguarda útil e que serve, mas logicamente a questão da coluna d'água, isto é, a resistência, tem a ver muito com isto, que é, mecanicamente passa a partícula de água em estado gasoso, porque as ligações químicas são mais frágeis e acabam por a partícula de vapor ser mais pequena do que propriamente a constituinte água e as moléculas mais rigidamente mais coesas, e é por isso que é transpirável, mas impermeável, ok? Mas por outro lado, o impermeável, se vier com determinada velocidade, acaba por poder passar alguma coisa. Não quer dizer que haja uma degradação da tela, é só simplesmente uma questão direta de atuação, de velocidade de força que faz entrar alguma umidade. Já nas monolíticas, não tem o stress inicial de produção, mantêm-se elásticas ao longo do tempo, consegue-se então garantir em momentos de stress, isto é, variações de temperatura debaixo da telha, e no verão, debaixo da telha, podemos atingir temperaturas na ordem dos 80 graus, um polímero já estressado vai perder características, um polímero não tão estressado acaba por resistir mais a essas solicitações, essas variações, esses ciclos de variação. Em termos de impermeabilização, como não tem microfuros, são impermeáveis, e a difusão dá-se por transmissão química, por osmose, através de ligações eletroquímicas com os constituintes do polímero. Okay? Uma forma rápida e eficaz. Estão aqui as principais vantagens e desvantagens deste quadro, e estes quadros estão todos disponíveis nos nossos catálogos. Aqui algumas tipologias e estratigrafias seja de paredes, seja de coberturas. Nós temos milhares de desenhos, só para vos dar a noção de entre barreiras para vapor barreiras para vapor e para vapor, estamos a falar de 14 membranas diferentes, cada uma com as suas características, e as características principais têm a ver depois com outros fatores que poderemos correlacionar neste próprio layer.
e este barrear à luz, para vos dar a noção, é uma barreira, uma bloqueador de vapor com um SD de 150 metros, das quais é também constituída por um filme de alumínio que serve para razões térmicas. Isto é algo que não é para contar com a condutibilidade térmica, mas sim com a sua capacidade de refletância da radiação, a transmissão por radiação, e permite que nos espaços aquecidos se mantenha a eficácia do aquecimento e não desperdiçar através dos diferentes constituintes da própria camada. Às vezes poderão-me questionar sobre alguma constituição de algumas paredes, e são paredes típicas na área das madeiras e têm algumas características interessantes. Isto é simplesmente por uma questão prática que é normal nos países do centro da Europa. É um complemento de isolamento, não haja dúvida. É também um complemento para isolamento acústico colocado logo atrás do gesso cartonado. Ok? E é também nesta camada que colocam aqui de 4 cm, 4, 5 cm, após eu ter o meu layer completamente estanque a nível da barrier, eu já posso colocar aqui nesta camada como uma parede técnica, isto é, já posso furar, passar as canalizações, posso passar os VDs de elétricas das antenas, sem nunca meter em causa o meu layer estanque, ok? Depois outras constituintes, outras constituições de alguns detalhes construtivos interessantes, que é, neste caso, muitas vezes em Portugal faço este reparo, numa qualquer reabilitação de uma cobertura com os elementos estruturais, mas das quais tenho o vigamento todo escondido, e então posso aplicar uma barreira 40, que em termos de a constituição é um filme muito simples, reforçado com uma rede, aqui está, e da qual permite a insuflação de isolamento pelo lado superior, e das quais depois posso-lhe meter, depois de garantir que está tudo insuflado, tudo preenchido, posso-lhe meter o meu revestimento interno. É uma das características interessantes. Existem umas membranas que poderão ter uma variação de SD ao longo do ano, isto é uma barreira de SD variável, é algo mais complexo de pensamento, mas poderá ser útil para alguns determinadas constituintes de parede ou alguns climas, e quando estamos a falar em climas não do nosso Portugal, mas provavelmente de zonas mais equatoriais ou tropicais, das quais os níveis de umidade relativa no interior e no exterior e temperaturas no interior e exterior confundem-se um bocado, a barreira de SD variável poderá funcionar neste campo como, em determinadas condições, abrir via aberta para o exterior ou para o interior, ok? Temperatura e pressão poderão fazer com que a membrana tenha esse comportamento variável ao longo do ano. Ou barreiras para vapor um pouco mais pesadas, e este valor já não é o valor de SD, mas sim um valor de gramagem. A gramagem tem mais a ver com a resistência mecânica, isto é, neste caso temos a estrutura de cobertura visível com o nosso forro e colocamos a nossa barreira para vapor na parte logo superior do nosso forro e vamos andar a caminhar por cima. Não pode ser algo ligeiro, não pode ser um tecido não tecido ligeirinho, tem de ser já algo mais pesado, algo mais resistente, para que depois não se degrade com o nosso caminhar, o nosso esforço, e quanto maior for a inclinação da cobertura, mais esforço mecânico vamos aplicar. São pensamentos como estes que nos fazem então ter as situações otimizadas para cada uma dos projetos. Passando para as membranas transpiráveis, falo-vos aqui de duas monolíticas, das tais de melhor garantia ao longo do tempo, em termos de resistência mecânicas, de resistência às variações de condições, e também com uma característica muito importante na questão de criação de estratos considerados com resistência ao fogo, que é uma das características muito importantes em edifícios, principalmente em edifícios que se desenvolvem em altura. Logicamente, cliente para cliente, percepção de risco, poderemos ter ou não essa necessidade de prever este elemento que funciona como uma barreira que
atenua a propagação do fogo. Okay? Ela não promove, ela não arde, ela simplesmente retarda. Não é uma barreira corta fogo, mas abranda a propagação. Okay? Senão estaríamos aqui a falar de um elemento de classe A. Para além desta característica, esta Transpir EVO-UV tem esta situação de UV, como vos tinha dito, por questões estéticas, e temos de dar essa possibilidade à mestria dos arquitetos de prever alguma coisa que nos saia da monotonia de uma parede completamente branca. Uma esterectomia em madeira, um ripado, poderá embelezar algumas partes do edifício ou todo o edifício. E por trás vai-se ver uma membrana toda preta. Esta parte é só uma questão indicativa da sobreposição da camada subjacente. Ok? Nas coberturas, de igual modo, temos também estas diferentes percepções, que há diferentes condições e diferentes soluções para, é visto ponto a ponto. Se faz sentido estar a prever estes materiais em conjunto com paredes de alvenaria, sim, existem os materiais que permitem fazer esta ligação das membranas com parede de alvenaria, e se não quisermos cuidar através da aplicação de um reboco pensado, cuidado para funcionar como o nosso extrato de layer de continuidade, as telas também podem ser aplicadas em parede de alvenaria. Às vezes perguntam-me se sim ou se não, eu direi não há problema nenhum, há forma de as fixar, há forma de as aplicar, é o garante fácil, porque são membranas que são tecidos, é fácil esticar, colar e criar continuidade com todos os outros encontros, entre cantos, entre os próprios envidraçados e portas. Criamos muitas tabelas de compatibilidade, isto é, para ajudar a quem olha para o catálogo e para as soluções a perceber em que situação é que a fita é viável ou não, condizente com os materiais onde teremos de fazer essa colagem de transição. E depois, em termos de fitas, lá está. O objetivo principal é fazer a selagem nas próprias membranas que têm, por uma constituinte normal, tradicional, 1,5 m de largura por 50 metros lineares, desenrolamos e depois sobrepomos e temos de fazer a selagem de tal continuidade de extrato de membrana com extrato de membrana. Ou então em situações em que o meu fornecedor da USB assim o aprova, que o meu extrato garante de estanquidade ao ar, eu tenho de fazer a transição com os restantes layers, com as restantes camadas subjacentes com a fita para fazer todos estes remates, e há fitas pensadas para isso, para até à mão rasgar, à mão dobrar e retirar o liner para melhor aplicação de uma forma mais cuidadosa e mais perfeitinha possível. E algo que foi um comentário técnico, não tem nada, mas tem de razão prática e eficácia. O João Marcelino, quando eu tirei o curso de Trade Person, sai-se com esta expressão enigmática que é: se tem mau aspecto, não está a funcionar. E a realidade é esta, que é, se a fita não estiver perfeitinha na colagem em toda a superfície e criar alguns enrugados, garantidamente há ali uma falha de estanquidade ao ar. E é isso que nós procuramos, é promover materiais que sejam de fácil utilização para que realmente fique bonitinho, ou seja, fique eficaz. E existem então todas estas fitas para estes pontos singulares, a Plaster-in, Plaster-out, para fazer aqui a transição nas zonas entre elementos de fecho envidraçados ou elementos passantes do meu layer para materiais que eu tenha de possibilidade de criar um reboco, um estanhado. E estas fitas colam de uma forma muito fácil perante elementos que estejam limpos de poeira e gorduras. É esse o garanto que eu tenho de dar, e parece que é uma coisa, em obra, como é que eu vou garantir que não esteja poeirento? Meus amigos, há a possibilidade de limpar, de passar uma escova, não é preciso podermos comer ali naquele sítio, depois há comida para ir lá com os talheres, não é chegar a esse exímio limpeza, é só simplesmente passar a mão e não ter a percepção que está a mão cheia de pó. Já é o suficiente para podermos garantir que essa colagem de uma fita que faz a transição nesta junta sempre difícil de resolver, não venha com a ideia de um silicone, que é aquilo que é prático e usual, mas depois aquilo que é também sabido
e é prática comum e toda a gente o sabe, é silicone dura enquanto durar, isto é, a primeira variação de dimensão ao meu mexer da caixaria, o meu primeiro vibrar e descola, e já não há forma de garantir, está lá, mas é só para fazer fogo de vista. Existem materiais que permitem essa garantia dessa transição ao longo dos anos, ok? Que outras imagens que são exemplificativas, alguns pontos singulares de materiais que são utilizados para fazer estas transposições das nossas infraestruturas, que a algum ponto da nossa parede, a algum ponto do nosso pavimento ou da cobertura temos de as fazer, porque realmente temos de deixar sair águas residuais ou entrada de águas ou todas as infraestruturas de antenas e eletricidade, temos de as selar de alguma forma e temos esses materiais propostos. Depois chegamos aqui ao exímio detalhe já de qualidade, que é membrana transpirante, estanque e impermeável à água em estado líquido, desde que não a fure, que eu tenho de afurar, porque mecanicamente eu tenho de fixar esta ripa de ventilação de algum modo. Logicamente, eu ao fixar vou furar, aquilo que eu posso e devo fazer é realmente selar esse furo. Lá está, são pequenos detalhes das quais estão pensados, há um conjunto de pensamento por trás para que tudo faça sentido. Outra situação muito, muito usual e temos de ter em atenção, que é realmente a forma de aplicação da janela. Isto é, podemos até utilizar e somos obrigados a utilizar os envidraçados com chancela Passivals, mas depois aquilo que mete em causa a qualidade do envidraçado muitas vezes é realmente a forma de aplicação. Temos os tais 3 níveis que Rotolage os declara como importantes, a parte da impermeabilização, salvaguarda da impermeabilização para que não haja realmente entrada de água do exterior para o interior, a parte de complemento acústico e térmico, isto é, se temos a falar num gapzinho entre o nosso ar da janela e o nosso vão de 5 mm ou 8 mm, são pela extensão da espessura do ar, são ali 60, 70 milímetros de ar que está possível de fazer transmissão térmica e acústica, tem de ser preenchido de alguma maneira, temos soluções também para isso, e depois a parte de transição da estanquidade ao ar do nosso envolvente opaca parede com aquilo que se espera que a nossa janela Passival Certified seja também estanque, garante-se de estanquidade, que é com uma das quaisquer fitas que estive a apresentar nos slides anteriores. Aqui é um pouco o tornar visível algumas das soluções, algumas já repetidas. Aqui estamos a falar de elementos que são elásticos expansíveis, mesmo que haja uma variação dimensional ou uma qualquer reaconchego, ela mantém-se impermeável e estanque e serve também do tal elemento de complemento térmico e acústico, chamam-se normalmente compribands, e acabam por depois algumas demonstrações dos nossos esquemas de facilidade de aplicação para fazer essas transições e que o aplicador não tenha dificuldades de executar o trabalho. Passo os slides um pouco mais... Passo os slides um pouco mais rápidos, porque realmente eu já percebo, João, estás-me aqui a... É o sino do relógio. É o sino do relógio e também não faço muito mais continuidades, vou dar só aqui umas das chegas de complementos de informação que vocês têm acessíveis, de uma forma simples, através do nosso site Rotoblas. Há alguns detalhes construtivos, legendados, possíveis de editar, que facilmente conseguem já perceber que trabalhamos também para que o mercado perceba o quanto é fácil prever, ok? E há depois aqui alguns complementos noutras zonas singulares, particulares, a questão de ventilação e a importância de sistemas de ventilação de coberturas ventiladas. E, desculpem, chamamos a atenção então que os tais detalhes construtivos, segundo as tipologias construtivas, estão disponíveis de uma forma gratuita, é só uma questão de registro, mas depois fica com puro acesso a toda essa informação. Muitos dos detalhes têm esta chancela, que nós temos esta parceria a nível mundial com quase todos
as sucursais Passivals Áustria, vamos fazendo essa ligação, e a associação em Itália fez-nos este apoio na definição das soluções dos detalhes construtivos e foram trabalhadas em parceria com a Passivals Itália. E estamos também a desenvolver um software para permitir esta melhor apoio na definição das soluções de barreira para vapor e telas transpirantes para a questão do cálculo termohigroscópico na envolvente através de um software. Ok? Abro-vos só o site de uma forma rápida e eficaz e até meto versão, deixa-me lá, rotolabs.pt. Existe a versão em português, não vale a pena estarmos aqui a falar em inglês, só para vos dar então a indicação, todos estes detalhes construtivos. Ricardo, não estamos a ver. Não estão a ver. Opa, espera. Peço desculpa. Tens de tirar a partilha. E vou partilhar outra vez, mas partilhar aqui. Desculpem lá, esta transição. Como estava a dizer, através do nosso site, rotoblas.pt, no canto superior direito temos aqui a secção dos downloads e temos os detalhes construtivos, em que é fácil depois, segundo a secção que pretendermos, acedermos a 200 e não sei quantos detalhes. E igualmente no software, o nosso My Project, que acaba por ter muito da informação ligada, muito relacionada com a nossa base de trabalho, que é os sistemas de fixação, mas depois também tem lá o tal programinha de verificação na parte acústica e no futuro breve a última parte que vos tinha alertado, que é o tal programa para o cálculo termohigroscópico da envolvente. Eu peço desculpa que foi assim a abrir, mas foi assim quase uma hora, nem dei a percepção do tempo a passar, mas no entretanto, não sei, João, queres abrir aqui um bocadinho, algumas perguntas que tenham sido feitas no chat que eu não reparei? Vamos então passar aqui à discussão. Uhum. Pronto, questões que tenham para colocar. Pronto, há aqui uma questão que foi colocada, portanto, pelo El Gama, será Luís Gama, certamente. Uhum. Qual a durabilidade das telas, fitas e outros elementos colados e qual a garantia que a Rotoblas dá para estes materiais? De uma forma muito clara, é sempre a primeira pergunta que vem sobre estas situações e vou-vos dar uma resposta politicamente correta. A primeira que toda é, todos os nossos materiais são testados e segundo os ensaios que estão previstos nas normas europeias, por isso de algum modo satisfazem aquilo que é a qualidade dos materiais àquilo que são propostos, isto é, se eu proponho que haja uma fita que seja durável para colar entre uma membrana pólia de um material polimérico e uma transição de material cerâmico, são feitos os testes segundo essas normas para garantir que realmente esses materiais duram. Depois, de uma forma, por vezes, e eu não estou a tentar fugir à resposta, mas também vos dou aqui esta achega. Muitas vezes as garantias que são apresentadas no mercado são garantias comerciais. O que é que isto quer dizer? Segundo a norma, eu estou habilitado a dar a garantia daquilo que são os prazos legais de material que é aplicado na obra. Isto é, se as obras têm de dar uma garantia de 5 anos, o meu material deverá garantir, se aplicado segundo determinadas condições e se mantém a funcionar nas condições para a qual o material foi pensado, eu tenho de garantir que durante aqueles 5 anos tenho de dar resposta institucional a reparar aquilo que sejam os danos causados pela falta de eficácia do meu produto. Agora, questões comerciais. Eu poderei
vou utilizar uma palavrão, é borrifar, não é uma palavrão, até é bastante soft. Posso-me borrifar para os 5 anos e até posso propor, dou-vos 20 anos de garantia sobre o material. Logicamente que é uma garantia que não tem suporte legal, é uma questão que me comprometo com o cliente, da qual, no final de contas, mesmo sabendo que o material não poderia estar pensado para certas condições, mas eu, para a reparação que vocês vão fazer, está bem, eu dou-vos uma garantia e depois no final dou-vos aqui um desconto extra naquilo que for uma reparação daqui a 20 anos. Aquilo que são esse chamariz comercial, que é, o meu material dá 20 anos de garantia, daqui a 20 anos nem o comercial é o mesmo, a empresa não sei se será a mesma, é tudo uma questão muito a pairar no ar. Aquilo que vos posso garantir é, as garantias que poderemos dar são aquelas que são as legais, e as legais é os nossos materiais, segundo as normas que são testados, temos de dar garantia àquilo que são o prazo de 5 anos, ok? Tudo o que seja mais é tudo uma questão de percepção relacional entre o cliente e o comercial ou a empresa, ok? Nada mais me obriga. Alguém que me diga que faz testes para fazer mais, os testes custam muita coisa, muito dinheiro, e não conheço nenhuma empresa que faça esse tipo de testes, para já. Mas conheço muita gente a oferecer 20 anos de garantia. Obrigado, Ricardo. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Como estamos a falar aqui num quórum que já tem a percepção do que é passive-house, logicamente que eu não vou esperar por perguntas do mas Ricardo, vais-me criar a estanquicidade em todo o perímetro da casa, eu não quero viver dentro de uma redoma, isto vais-me matar com falta de ar. Não espero isso, mas se houver alguma dúvida, a gente pode falar, ok? Já houve esse filtro à entrada, portanto as pessoas já fizeram testes psicotécnicos. Não, estamos a brincar, mas... Não, mas havendo dúvidas, há que colocá-las em cima da mesa e estes fóruns servem para isso mesmo, é para podermos entre todos ir discutindo, ir apresentando argumentos, e haverá sempre pessoas que nunca vão aceitar porque a tipologia construtiva da qual para eles é melhor é uma construção em taipa, da qual as paredes tinham essa vantagem de ter inércia térmica e de poder ser o barómetro ao longo do ano de níveis de umidade, mas pronto, são situações muito concretas. Ora, Ricardo, como fazem em França? A garantia é de 10 anos, com garantia do empreiteiro pelo seguro. Se a norma de testes e sou sincero, eu respondo sobre aquilo que são os meus conhecimentos para o mercado nacional, os 5 anos aqui em Portugal, os 10 anos em França, se as normas francesas assim o pedem, deverá haver um certificado específico, não é aquilo que é o banal. Sei que em França nós estamos a fazer para determinados produtos certificação local, porque realmente o teste é exigente para essas condições, para essas exigências do mercado, e existe a CSTB, que é uma norma que define os testes extra às transpirante, às parapluie, das quais nós tivemos de executar para permitir dar essa garantia, e esses 10 anos eu diria que é um bocadinho por aí, que é a percepção global das pessoas o comum mortal é a água que vem de fora, é tipo a imprimir o céu, eu quero ter a minha casa que não tenha problemas de infiltração. A parapluie, a para-chuva, é aquele elemento para o comum mortal mais preocupante. Às vezes até é difícil de explicar ao cliente final que a barreira para vapor é muito importante e é mais importante para a qualidade da vivência dentro de casa, para a garantia da qualidade do ar ambiente dentro de casa. É mais importante a barreira para vapor, mas as pessoas consideram que a parapluie, a para-chuva, a transpirante é sim a mais importante, e por isso mesmo em França dá-se muita relevância a esta garantia de 10 anos no extrato exterior, e para isso nós em França tivemos então de correr atrás do prejuízo, vou meter entre aspas, que é simplesmente fazer testes que aprovassem que era possível de garantia para esses 10 anos. Ok. E não, já agora, desculpem complementar, não fizemos troca nenhuma no material para chegar a essa garantia dos 10 anos, simplesmente foi só testar o material que já tínhamos,
para garantir esses requisitos técnicos exigidos. Pronto. Se não houver mais questões para já... Pronto, há aqui uma outra questão, João. Qual tem sido o resultado em Portugal da aplicação dos materiais testados para as condições climáticas diferentes das nossas? E eu só tenho a dizer, isto é, não, sou um gajo suspeito, isto é, só vou dizer bem dos materiais. Não, a questão passa por... estamos a desbravar um território virgem em termos nacionais, da percepção de que antigamente não se aplicava nada, tínhamos maus resultados. Isto é, não se aplicava barreira para vapores, não se aplicava transpirantes e os resultados eram aqueles que, eu digo maus, logo à partida, e é um critério meu, porque quando eu vejo problemas de anomalias como blores, infiltrações, falta de cuidado na transição entre o paramento e a janela, e quando aplicamos os materiais, mudamos essas condições, eu diria que não é questão das condições climáticas, é simplesmente porque realmente demos solução a problemas que existiam, ou seja, o resultado está a ser positivo porque melhorámos a qualidade da construção. Okay? Em que se baseiam a garantia dos 5 anos. A garantia dos 5 anos é fazer testes laboratoriais que simulam as exigências do material em velocidade acelerada de degradação para que o material corresponda para esse tote de tempo. Isto é, se vamos ter a garantia que o material resulta perante 5 anos de variação térmica numa fachada, sabemos quais são essas variações térmicas, só temos a de repetir os ciclos de uma forma mais acelerada, mais rápida, para chegar ao final destes 5 anos, fazemos testes de elasticidade e a tela corresponde. É isso que é o basear a garantia dos 5 anos. Okay? Testes em Portugal não os fazemos, mas se tivermos de fazer, existem muito poucos laboratórios a terem essas condições. As condições, está-me a falar das condições climáticas. Estamos num regime de condições em tudo semelhante àquilo que é o resto da Europa. Podemos ter não temperaturas tão extremas em termos de temperaturas baixas, em termos de continuidade no ano, isto é, corrija-me se eu estou errado, João, mas provavelmente na Áustria estamos a falar de temperaturas que vão com alguma facilidade durante um mês a temperaturas próximas dos 0 graus, mas das quais no verão eles também chegam aos 30. Por isso, de algum modo, nós se calhar aquilo que temos é condições de variação de temperatura mais aceleradas no mesmo dia, exatamente, diferencial térmico diário. Pronto, entretanto, o Marco lembrou aqui uma situação que eu não estava a ver a pergunta e ela se calhar está a ser colocada em privado. Diretamente para o Ricardo. Para mim, Pronto, okay. Eu estou a lê-las de seguida, eu estou a lê-las de seguida, por isso está tudo bem. Estou a dar resposta a todos a que me estão a chegar, por isso está tudo bem. O diferencial térmico diário é importante no comportamento dos materiais. Sim, mas também como há resiliência do material em trocas de temperatura, porque os próprios materiais, não direi que tenha assim tanta influência, tem influência sim, mas não é tão grave assim, porque o material demora algum tempo a reagir, por isso quando está a aquecer da temperatura que esteve ao meio-dia, já está a arrefecer por isso de algum modo não é assim tão gravoso. E para já não tenho mais nenhuma pergunta. Ok. Pronto, qualquer questão adicional, depois a apresentação será enviada, estará disponível no nosso site, os contactos do Ricardo também, portanto depois poderão ter a continuação mais aprofundada destas questões. Resta-me agradecer ao Ricardo pela apresentação e pela disponibilidade. Eu é que agradeço e estejam à vontade. Qualquer situação que necessitem do meu apoio, é por isso que cá estou. E o comercial está disponível também com alguma raiz técnica, como o Marco Silva me aponta, que é um comercial com respostas politicamente corretas. É verdade, faço um bocadinho esse papel e logicamente que me protege, mas de algum modo se deixei ficar alguma resposta técnica por responder, tenho todo o gosto, num espaço mais alargado de tempo, podemos aprofundar um bocadinho mais, ok? Ok, muito obrigado, Ricardo. Vamos então
passar para a segunda e última apresentação do workshop de hoje à tarde, eu vou pedir então ao André Gonçalves, que já está aqui presente, para então fazer a partilha da sua apresentação. Portanto, o André é da Ampere Energy e vai, no fundo, fazer a apresentação dos sistemas que tem para o armazenamento de energia e de que modo é que isso, depois a discussão que pretendemos gerar, é de que modo é que isso depois se pode interligar ou casar bem com o conceito de Passive House. Muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Também já fiz a partilha de ecrã, não sei se me podem dar o feedback dessa partilha está a ser bem feita. Sim, estamos a ouvir bem. Obrigado. Como o João já apresentou, era suposto ser o meu colega Eduardo a estar aqui a fazer esta apresentação agora, mas ele teve um pequeno contratempo e pediu-me a mim para fazer aqui a apresentação. É com todo o gosto que estou agora a fazê-lo. Espero passar a imagem e a mensagem da melhor forma possível. Alguma dúvida que tenham, estejam à vontade para colocar. Pronto, vou tentar ser o mais claro possível. Também quero agradecer o convite à Passive House para estar aqui a dar o nosso contributo e mostrar aqui toda a disponibilidade para continuar a fazê-lo no futuro. Ora, relativamente à empresa, como já foi dito, a empresa é a Ampere Energy, é uma empresa que teve origem inicialmente em Espanha, em Valência, e que trabalha o armazenamento de energia elétrica em baterias. Esta empresa chegou a Portugal através de uma parceria com o Grupo Casais, a construtora, e desse modo ficamos aqui com uma representação da empresa no nosso país, assim como nos restantes países de língua portuguesa. De onde é que surgiu este conceito? Ou seja, todos nós temos esta necessidade de energia e tentamos rentabilizá-la ao máximo. E uma das fontes que está mais próxima de todos nós e mais desenvolvida até é a energia solar. Embora esta energia solar tenha um pequeno contratempo. À altura em que temos uma melhor produção solar, não temos geralmente possibilidade de estar a usufruir desse potencial. Desse modo, surgiu aqui o conceito de associar a energia solar a uma bateria, de forma a rentabilizar e aumentar aqui o tempo de produção às 24 horas. Associando este conceito de produção e armazenamento a um gestor inteligente de energia, chegamos aqui à nossa bateria, ao nosso sistema Ampere Energy. Ou seja, o nosso sistema tem uma capacidade, um gestor de energia que faz uma previsão meteorológica, tem uma capacidade de se adaptar ao perfil de consumo do cliente e também analisa o preço da eletricidade. Ele, para ter acesso a estas informações todas, tem que ter acesso à internet. E após gerar o perfil de consumo do cliente, ele diariamente compara a necessidade com a produção do dia seguinte. Sendo que, no caso da necessidade do cliente, a necessidade prevista, ser superior à produção prevista, a bateria vai analisar ali o período em que tem uma energia a um preço mais competitivo e vai-se carregar nessa altura da energia que falta. Desse modo, vamos conseguir gerar poupança, mesmo que a produção não seja suficiente ou para além da produção que já temos. Temos também ainda a possibilidade de gerar aqui um sistema de backup para a nossa habitação. Desse modo, nunca ficamos na mão, não é? No caso de termos uma falha de energia da rede, como até aconteceu bastante no final do ano passado com os furacões no final do ano. Pronto. Nossa bateria permite ligar aqui um sistema de backup, onde podemos ligar os equipamentos que considerarmos mais importantes. Não consideramos adequado ligar todos os equipamentos da casa, porque também podemos pôr um pouco em causa a capacidade da bateria, limitá-la muito rapidamente. Mas pronto, como está aqui exemplificado, a tomada da internet, um alarme, computadores, frigorífico, portão da entrada, que por vezes pode ser elétrico e não abrir manualmente, todo esse tipo de equipamentos pode ser ligado ao sistema de backup. Fornecemos ainda acesso a uma aplicação. Esta aplicação dá dados em tempo real daquilo que está a ser produzido e da forma como está a ser gerida a energia na nossa bateria. Como podem ver no gráfico da esquerda, tem ali o fluxo de energia da habitação, ou seja, se analisarem, a habitação neste momento está a ter um consumo de 1,8 kW, e tem ali o somatório de todas as fontes, ou seja, a bateria está a fornecer 810 watts
estão a vir diretamente 150 watts da energia solar, ainda está a ser complementado com a energia da rede. O fluxo é sempre este. Havendo energia de fotovoltaico suficiente para alimentar a casa, é daí que vem a energia. No caso dessa energia não ser suficiente, a bateria irá ajudar com mais energia. No caso de toda essa quantidade de energia não ser suficiente para aquilo que está a ser necessidade do cliente, aí vai buscar mais energia à rede. Nesta aplicação podemos consultar mais dados que nos permitem até otimizar o nosso perfil de consumo e tornar-nos ainda mais eficientes. Temos dados de previsão de produção para os diferentes dias da semana, o que nos faz também poder, se calhar, localizar diferentes opções ou até trabalhos, tarefas que tenhamos para uma altura em que a produção solar é melhor. Temos ali o acesso também a perceber quando é que vamos ter um determinado pico de produção, a capacidade de carga da bateria, e pronto, tendo 100% de carga da bateria ainda temos potencial para produzir mais energia. Podemos fazer uma climatização da casa, ligar uma máquina de lavar, fazer aqui a gestão e aproveitar ao máximo a energia que ainda podemos produzir. Podemos também comparar ali diferentes períodos de tempo, de forma a perceber de que forma e onde foi gasta a energia, sempre com o sentido de otimizar o perfil e tornar-nos mais eficientes. Todos os dados ficam ligados via cloud e têm o seu centro na base da empresa em Valência, onde todos os elementos, todas as baterias, todas as instalações têm lá os dados arquivados. Por vezes, algum problema, algum erro de configuração que possa até surgir, porque o cliente também tem acesso a fazer toda a configuração caso entenda, ou alguns ajustes no funcionamento do equipamento, e até pode fazer ali algum ajuste que até não foi conveniente. Conseguimos fazer esta resolução rapidamente e remotamente, sem qualquer tipo de interferência com o cliente, tornando este processo bastante célere. Temos ainda aqui a definição daquilo que são as nossas baterias. Nós dizemos muitas vezes bateria, até é um hábito falar sempre bateria, mas isto acaba por ser um sistema integrado de 3 equipamentos. O primeiro deles é um inversor, que é um inversor da Ingetim. O segundo é a bateria propriamente dita, que é através dos íons de lítio da LG. E depois temos o gestor de energia, que faz todo este processo e que de certa forma diferencia um pouco a nossa bateria dos métodos tradicionais. Todos estes equipamentos associados têm uma durabilidade prevista de 6.000 ciclos e estão programados para fazer um ciclo por dia. Ou seja, fazendo aqui a conta, vai dar mais do que 16 anos pelo menos 16 anos de período de vida, tendo ainda uma garantia de 10 anos. Esta garantia de 10 anos é uma garantia de rendimento, principalmente focada no armazenamento, na célula de lítio, que é aquilo que normalmente preocupa mais os nossos clientes. E esta garantia de 10 anos garantimos um rendimento mínimo de 70% ao final desse período. Se fizermos a análise e não se verificar esse rendimento, o cliente terá direito ao seu reembolso e a uma substituição da célula de armazenamento. Temos ainda outra vantagem, pelo menos nós consideramos uma vantagem, que é o desenho atrativo dos nossos equipamentos. Os equipamentos são desenvolvidos com este objetivo também de design, tornando-os atrativos, facilitando até a colocação em diferentes locais. Por vezes, o local não é problema para o cliente e o cliente até podia optar por um equipamento com menos design e colocá-lo na garagem. Mas por vezes isso também não acontece e o cliente até tem que colocar a bateria num hall de entrada ou até na sala. Há diferentes tipos de sítio que o cliente tem que colocar por mais facilidade da instalação, por não querer abrir um rosto na parede. Pronto. E nestes aspectos, a bateria ser mais atrativa visualmente acaba por ser mais uma vantagem em comparação com os outros métodos. Sendo também num sistema integrado, já sabemos que está tudo ali dentro e que não vai haver fios a passar, vai haver sempre uma pequena calha a correr, mas para além disso é só mesmo a caixa da bateria. Temos aqui uma pequena tabela de comparação dos nossos softwares com aquilo que já era o tradicional do armazenamento, que também existe, ou seja, a capacidade de carregar à noite, a possibilidade inerente de poupar mesmo que não haja sol, a adaptação ao perfil de consumo, o ser um sistema integrado, a retoma garantida. Isto é um fator importante. No caso do cliente avançar com a instalação, nós garantimos a retoma do equipamento no período de até 3 anos.
sendo uma retoma até 6 meses, sem qualquer depreciação para o cliente, apenas o custo de instalação e desinstalação da bateria. Num período superior a 6 meses até 3 anos, existe uma depreciação que será justa para o cliente. Esta retoma pode ser feita por insatisfação, que felizmente ainda não aconteceu, ou até para um upgrade. Isso já aconteceu, principalmente em situações anteriores a termos uma bateria modular. Muitas vezes o cliente colocava uma bateria com uma determinada capacidade e depois pretendia outra bateria mais eficiente, com mais potência, e nós fazermos esse upgrade. Agora, o modo de funcionamento das nossas baterias. Elas, como já disse, aprendem os hábitos de consumo do nosso cliente, têm que estar ligadas à internet para fazerem a previsão meteorológica e a análise daquilo que vai ser a produção do dia seguinte, e analisam o período onde a energia será mais barata, de forma a perceber quando devem ou não comprar energia à rede elétrica. Juntando todas estas capacidades, o funcionamento é o seguinte. Num dia de sol, a bateria gera energia para alimentar os equipamentos que tem em casa e vai gerar um excedente. Excedente esse que fica na bateria para utilizar ao final do dia. No caso do dia seguinte ser previsto um dia de chuva ou um dia de baixa produção, a bateria vai fazer essa análise e vai se carregar da energia da rede no período vazio. Nós recomendamos ao cliente, 95% dos casos aproximadamente, acredito eu, com este sistema é adequado termos um sistema biorário ou triorário. O cliente aproveita assim que tem uma altura em que a energia é mais barata e carrega a bateria nessa altura. Desse modo, no dia seguinte, não tem sol para produzir energia, mas consegue rentabilizar o sistema na mesma, porque já tem a bateria carregada com a energia que veio do período vazio e, desse modo, injeta a energia a um preço mais barato em casa. Temos aqui duas tabelas onde vamos poder comparar o funcionamento da bateria com compra e sem compra de energia. Vemos no gráfico 1 não houve compra e vemos aqui neste gráfico cinzento que ele apenas se carregou com a energia que foi produzida do sol. Em comparação com isso, temos o segundo gráfico onde a bateria previu que o potencial fotovoltaico do dia seguinte não era suficiente para carregar a bateria, então carregou-se ali com uma porcentagem de energia no período vazio, que fez com que a bateria atingisse o pico na altura de maior produção e de maior necessidade também do cliente. Outra vantagem, e agora esta mais recente, é a capacidade da bateria estar associada nas comunidades de partilha de energia. Esta é uma vantagem recente e que, de certa forma, ainda não está também bem claro de que forma é que irá funcionar esta partilha de energia. Teoricamente, eu posso-vos abordar facilmente esse tema, ou seja, nós até já temos uma instalação que já está preparada para fazer isto, e temos aqui um pequeno exemplo, ou seja, 4 edifícios, onde cada um deles tem um determinado consumo e uma central fotovoltaica associada. Vemos que é gerada, que a energia que os clientes precisam vem dessa central, sendo gerado um crédito ou então um débito, consoante aquilo que é a necessidade de cada um. Desse modo, um cliente, por exemplo, vou usar o exemplo da Casa Laranja, que tem uma necessidade superior à produção, vai buscar energia ao excedente, por exemplo, da Casa Roxa, que produziu mais do que aquilo que precisou. Desse modo, antes de haver compra de energia à rede por um preço mais elevado, dentro daquela comunidade já houve ali a possibilidade dos clientes se apoiarem uns aos outros e receberem essa energia. Havendo excedente, esse excedente é que será injetado na rede. A forma como será feito esta partilha de energia, se haverá aqui depois um recebimento ou uma contrapartida apenas energética ou até financeira, eu ainda não sei de que forma é que isso terá claro, mas acredito que nos próximos dias, talvez meses, isso já fique mais claro, uma vez que as comunidades de partilha de energia já estão, inclusive, previstas para este ano. Agora, falando aqui de temas mais concretos, como os nossos produtos, estes são os temas que temos até agora, disponíveis para entrega imediata. A Sphere S, que é o modelo mais emblemático da empresa, que foi desenvolvido principalmente com um objetivo de design. O seu objetivo acaba por ser essencialmente estético e chamar a atenção dos clientes, porque pela sua forma e pela forma como pode ser feita a instalação.
No entanto, em termos mais práticos, acaba por ser mais adequada aos outros sistemas que temos. Pronto, acaba por ser uma boa instalação para fazer, essencialmente, num apartamento, onde funcionará basicamente ligando, fazendo compra de energia, ou até para funcionar como um backup. Esta bateria tem o pequeno problema de não podermos ligar diretamente os painéis fotovoltaicos. Por isso é que nós dizemos o backup e a gestão de energia, porque, dada a sua fisionomia, aqui a ligação direta dos painéis não é fácil. Desse modo, pode estar associado aos painéis fotovoltaicos, só que tem que ser com um PV externo. A SquareS é equivalente em termos de capacidades, 3 ou 6 kW, mas esta já pode ser ligada diretamente ao fotovoltaico. Esteticamente, é uma bateria aproximadamente retangular, que pronto, já tenho aqui outras valências, não é esteticamente se calhar tão apelativa, mas tem a capacidade de poder ser colocada numa parede, suspensa, ou seja, mesmo que seja uma garagem até com pouco espaço, se a colocarmos um bocadinho mais acima, até o carro pode estacionar ali, que não há problema, é de fácil colocação. Esta acaba por ser a bateria que até agora colocávamos mais vezes, porque até se adequa a grande parte da comunidade portuguesa, em termos de consumo. Temos depois a Tower, que é uma bateria já de maior capacidade, 12 kW, já é uma bateria mais robusta, já tem aproximadamente 1,90 m de altura e já tem que estar assente também no chão para facilitar a sua colocação. No entanto, também é de fácil aplicação, a espessura, tal como a bateria anterior, é de cerca de 1 palmo, e esta aqui já pode ser associada a uma pequena indústria, no entanto continua a ser focada essencialmente no âmbito residencial, como as baterias que mostrei anteriormente. Temos também a bateria, que é a Tower M, a nossa bateria modular. Esta bateria tem a capacidade de começar com 6 kW, podendo fazer o upgrade até 12, no caso do cliente achar que precisa de mais capacidade de armazenamento. Pronto, isto vai resolver aquele problema das retomas, que por vezes o cliente colocava a bateria de 6, nós retomávamos a bateria de 6 e colocávamos a de 12. Agora, por um preço praticamente idêntico, o cliente pode começar com a bateria de 6 e fazer o upgrade para 12, num período até 18 meses, que era para não fazer aqui um desfazamento muito grande na idade das duas SEM. De resto, tudo é igual à Tower S em termos de dimensões e de peso, exceto quando tem apenas 6 kW, que falta-lhe ainda a segunda SEM. Agora temos algumas novidades para este ano, que vêm aqui colmatar um pouco, ou por outro lado alargar o ecossistema das nossas baterias. O primeiro deles é um carregador da Ampere. Este carregador é o primeiro que a marca desenvolveu. Já é um equipamento que é monofásico, tem uma capacidade até 6 kW, já está preparado para fazer vehicle to grid e já estará disponível para o final deste mês. Este é um carregador que está previsto que tenha a capacidade de comunicar diretamente com a bateria, aqui com a grande vantagem de podermos utilizar aqui esta capacidade de vehicle to grid de forma a rentabilizar ao máximo tanto a viatura elétrica, no caso, como a bateria que temos em casa e até a central fotovoltaica. E esta aqui, que acabava por ser a nossa grande falha, ou grande lacuna nos nossos sistemas, que todos os equipamentos que eu mostrei até aqui eram monofásicos. Aqui temos a nossa primeira bateria trifásica, que terá uma capacidade desde 12 até 36 kW, uma bateria modular. O inversor será de 9 kW e já nos de certa forma, introduz aqui para um mercado para além do residencial, um pouco no mercado industrial. Claro que não pode ser uma indústria aqui de elevada necessidade energética, mas já nos permite entrar um pouco aqui neste âmbito. Pronto. Esta acaba por ser a nossa maior dificuldade. Nós, anteriormente, com as baterias monofásicas, o que fazíamos era associar a um comutador de fase que permitisse a injeção em mais do que uma fase, ou então colocar uma bateria por fase quando o consumo assim justificava. Isso por vezes acontecia, e temos algumas instalações assim que até poderão ver mais à frente, mas esta aqui acaba por ser uma solução bastante mais competitiva em termos económicos e em termos mesmo de facilitar a instalação, porque é adequada àquilo que nos é pedido.
Temos ainda a gama Pro, que é as novas baterias, tanto para a Square como para a Tower. Esta é a única diferença está relacionada com os MPPTs. Neste caso, podemos ter dois. Deste modo, em vez de termos os painéis orientados todos para o mesmo local, podemos orientá-los para dois pontos diferentes. Ou seja, em vez de orientarmos a instalação a sul, podemos considerar este-oeste, rentabilizando mais o espaço. Em termos de produção de energia, o somatório ao final do dia vai ser inferior, mas vamos começar a produzir mais cedo e vamos acabar de produzir mais tarde. Em muitos casos, isso até acaba por ser uma vantagem, porque o cliente até começa o seu dia mais cedo e até já tem ali aquela energia disponível, e ao final do dia também, que quando chega a casa, também já consegue ainda fazer aproveitamento fotovoltaico, não tendo aquele pico que por vezes até nem é absorvido na totalidade pela bateria, no caso de ter uma instalação fotovoltaica de grande capacidade. Pronto, aqui está as definições da bateria, os dois MPPTs, o intervalo de tensão maior. Cada uma destas baterias, como eu disse, tem um inversor integrado. E para ligarmos diretamente os painéis à bateria, temos que cumprir aqui o intervalo de tensão associado ao mesmo. Este intervalo, anteriormente, na gama S, era um pouco limitado e permitia-nos colocar entre 10 a 12 painéis por cada string, até 2 strings. Com esta gama Pro, esse intervalo ficou mais alargado, conseguimos colocar a partir de 6 painéis, ou seja, não precisamos estar aqui sempre a colocar um mínimo de 10 painéis, ou no caso isso não ser possível, um inversor externo. Também acaba por ser aqui uma vantagem para o cliente, ficando aqui com a maior variabilidade de hipóteses para colocar a instalação. Temos aqui algumas imagens de instalações que já foram feitas. Como podem ver aqui no canto, temos uma instalação de 3 baterias, uma instalação que era trifásica e obrigou a instalação de uma bateria por fase. Depois temos também, do outro lado, uma instalação já monofásica, que apenas de uma bateria. São todas squares, que é a bateria que realmente mais vendemos e mais acaba por se associar às necessidades. Temos aqui uma instalação diferente, uma instalação de um cliente que tinha uma grande necessidade energética. O cliente, para além de ter uma motivação económica, tinha uma grande motivação ecológica e pretendia realmente que, no seu entender, a maior parte da sua energia tivesse sempre um fundamento renovável. Eu tenho uma ampla instalação fotovoltaica associada a 3 baterias de 12 kW. Até está previsto aumentar esta instalação de forma a rentabilizar ao máximo. Como podem ver, o cliente também é um aficionado pelos carros elétricos e pronto, tem aqui uma necessidade bastante elevada de energia, o que faz com que tivesse sido esta a solução mais adequada. Eu posso mostrar agora aqui alguns exemplos de instalação e de que forma é que nós estimamos a instalação consoante o consumo e a necessidade do cliente. Ou seja, temos aqui diferentes opções de T1 até T6. O caso acaba por ser mais comum. Vamos considerar aqui, por exemplo, o caso do T2, onde o cliente tinha um consumo médio aproximadamente de 125 euros. Para este consumo, nós aconselhamos então a instalação de uma bateria de 6 kW e aproximadamente 3 kW pico de autoconsumo. Esta instalação depois terá aquele impacto que podem ver ali na linha preta, uma poupança estimada de 61% e um aproveitamento da produção de 82%. Agora, para consumos mais elevados, temos as soluções já trifásicas e para consumos mais reduzidos temos também a bateria de apenas 3 kW. Claro que isto aqui está organizado por tipologia de T1 a T6, mas como devem imaginar, podemos ter um T2 a gastar 300, 400 euros por mês, basta que o cliente tenha uma bomba de calor, uma bomba de piscina, equipamentos que tenham aqui uma maior necessidade energética. Relativamente à apresentação, já está concluída. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para colocar. Ok, obrigado André. Vamos então passar para a discussão. Entretanto, já foram aqui colocadas algumas questões. Uma do António Carvalho, no fundo ele diz que a ideia das comunidades são excelentes, mas a lei já o permite e pode ser pensado também para condomínios?
quais as soluções para as cidades onde a malha urbana é composta por prédios e não por moradias? Ora bem, aquilo que nos foi indicado este ano foi que estas comunidades já estavam previstas e já estavam, inclusive, já faziam parte da legislação prevista para este ano. No entanto, apesar de já estarem previstas, a bateria já está preparada para o fazer em Portugal, mas ainda não está definido, como eu referi, de que forma esta energia será partilhada entre as diferentes comunidades. O que é que eu lhe posso dizer? No caso de pretender fazer uma construção, vamos imaginar uma urbanização, e de pretender ter partilha de energia, ela já pode ser feita com as baterias de Ampere. Temos de ter uma instalação nesse sentido. A única coisa que ainda não podemos assegurar é que o cliente que injeta energia no vizinho, por exemplo, pode depois não receber uma contrapartida económica por isso. Isso é que ainda não está definido. No entanto, em termos de obra, já está preparado e já temos uma instalação, inclusive, que está preparada para fazer isso no Belas Clube de Campo. A forma como vai haver aqui o ajuste é que ainda não aconteceu. Isto daquilo que eu fui informado, está previsto, seja para uma urbanização, seja para um prédio, seja para diferentes ecossistemas, desde que estejam em sintonia e seja possível comunicarem uns com os outros. E depois outra questão, gostaria de fazer a pergunta inevitável, qual o preço médio de uma instalação com bateria tipo Square Ace para uma habitação unifamiliar com consumo tradicional? Esta pergunta é bastante comum, ou seja, só que é muito abrangente, ou seja, o consumo tradicional varia muito. Nós, em termos de pedidos, nós recebemos consumos desde os 50 euros até aos 500, 600 euros diariamente. No entanto, aquilo que mais vezes encontramos é um consumo, ou seja, aquilo que consideramos o consumo tipo da família portuguesa, é um consumo entre os 100 e 200 euros, e lá está, aí aconselhamos a bateria de 6 kW, e o valor deverá rondar entre os 10 mil e os 11 mil euros mais IVA. Depois aqui pode haver ajustes por facilidade ou maior dificuldade na instalação da bateria e dos painéis fotovoltaicos. O que nós fazemos sempre é uma instalação chave na mão da bateria e dos painéis fotovoltaicos. Apesar de eu aqui nesta apresentação ter falado apenas de baterias e de sistemas de armazenamento, nós fazemos também a instalação dos painéis fotovoltaicos, juntamente com empresas parceiros certificados que trabalham connosco por todo o país, e desse modo nós podemos apresentar ao cliente uma solução completa de todos os equipamentos. Se pretender, nós temos no nosso site uma landing page onde pode preencher um formulário bastante breve, e aí nós entramos em contato consigo e fazemos sempre uma simulação daquilo que será, daquilo que consideramos ser a proposta mais adequada para a sua habitação e qual será o impacto dado o perfil de consumo que nos irá indicar. A partir daí nós podemos sempre ajustar a proposta que lhe fazemos ao seu objetivo. Há clientes que pretendem ter uma maior independência energética e não têm aqui o problema de até o investimento inicial ser superior. Outros clientes que preferem um investimento faseado e que agora têm a possibilidade de colocar uma bateria e menos painéis e aumentar esta instalação com o passar do tempo. Nós temos sempre aqui essa opção e pronto, e é esse o trabalho que fazemos com os clientes. De seguida, qual o número de painéis necessários para o vosso sistema TowerM de 6 kW, possível ser ampliado para 12 kW? Pronto, eu posso vos indicar que, por norma, a uma bateria de 6 kW nós associamos 3 kW em autoconsumo e para 12 será aproximadamente o dobro. No entanto, este ajuste deve ser trabalhado com o cliente, porque o cliente que colocou a TowerM tem a bateria instalada pelo menos 6 meses, acreditamos nós, para percebermos qual é que foi o funcionamento e a motivação desse aumento. E desse modo, depois nós podemos chegar à conclusão que o cliente precisa de aumentar a capacidade de armazenamento e também a capacidade de produção de energia, ou então só a capacidade de produção de energia, porque o armazenamento chega e ele gasta muita energia durante o dia, ou então até o contrário, e ele, durante o dia, os 10 painéis que ele tem, produzem suficiente para lhe carregar mais do que aquilo que ele tem. Então só aumentamos a capacidade de armazenamento. Mas por norma, o pensamento é esse, associar 3 kW de autoconsumo a 6 kW de armazenamento por base. Depois o ajuste é feito consoante o perfil de consumo do cliente. Outra questão, se a instalação fotovoltaica precisa de ter o seu inversor híbrido,
a produção de energia vai diretamente à bateria ou só o excedente? O funcionamento é o seguinte, no caso da instalação fotovoltaica ser feita e estar dentro do intervalo de tensão do inversor integrado da nossa bateria, liga logo os painéis à bateria. Os painéis primeiro injetam energia nos equipamentos da casa e só depois é que o excedente é armazenado na bateria. No caso de ser uma instalação já existente e ser colocada a bateria a posteriori, os painéis devem ser ligados ao quadro elétrico e fazem o mesmo percurso, alimentam os equipamentos de casa e depois injetam o excedente na bateria. Não sei se respondi à pergunta, ao objetivo da pergunta, mas penso que era esse. Pronto, senão eu peço ao João Ferreira para retomar aqui o tema. Pronto, depois há aqui uma questão que é levantada tanto pelo Marcos Silva como pelo Mário, o período de retorno para aquele perfil tipo. Penso que seria essa a questão. Pronto, eu posso abordar o perfil tipo e depois alargá-lo, de certa forma. Para esse consumo tipo, vamos considerar 150 euros, ou seja, o meio termo entre 100 e 200, o payback para uma instalação de 6 kW de armazenamento e 3 de autoconsumo há de ser aproximadamente de 8 anos. No entanto, este payback vai ser influenciado com aquilo que é o consumo do cliente. Um cliente que gaste, por exemplo, em vez de 150, 300 euros, terá um payback inferior. Acaba por ser inversamente proporcional, porque o investimento vai ser superior, mas vai gerar uma maior poupança. Ou seja, vamos sempre associar e tentar chegar àqueles 65% de poupança na fatura que o cliente tem. E desse modo, o cliente consegue abater mais rapidamente o investimento inicial. Em contrapartida, se o cliente tiver um consumo inferior, se tiver um consumo, por exemplo, de 50 euros, o investimento inicial também será inferior e o cliente até pode ter uma maior independência. Mas, como tem uma poupança inerente inferior, ou seja, um cliente que gasta 50 euros, por fator vai pagar quase só as taxas, vai pagar, por exemplo, só 10 euros. Mas só consegue poupar ali 40 euros. E para amortizar o investimento ao longo do tempo, se calhar esse cliente já vai precisar de 10 anos, 11 anos. É um pouco assim. Quanto maior for o custo da fatura do cliente, mais breve é o payback e maior é o lucro líquido ao final da instalação, que acaba por ser também uma das perguntas que os clientes muitas vezes colocam. Portanto, numa passive house não esperem períodos de retorno muito rápidos, porque o consumo à partida já é mais reduzido, o consumo de energia. Portanto, isso é uma questão que é de facto muito importante colocar. De qualquer forma, o típico cliente que nos procura não é um cliente que é puramente económico. É um cliente que é económico e ecológico, por norma, que também procura estas soluções na vertente também de estar aqui a fazer um bem à sua habitação e à sociedade em geral. Porque se formos pensar puramente economicamente, conseguimos fazer investimentos com uma amortização mais curta do que 8 anos. Conseguimos investir o nosso dinheiro em outro tipo de infraestrutura. No entanto, aquilo que nós tentamos passar ao cliente é que isto, para além de ser um benefício económico, não é? Que também o é em termos ecológicos, e é isso que temos que passar. Ok. Pronto, o Marco Teixeira pergunta se todo o país inclui também as ilhas. Exatamente, nós fazemos instalações norte a sul e também nas ilhas, até inclusive no ano passado houve uma grande afluência nos Açores, porque eles já tiveram o programa Pro Energia, que houve um incentivo do Estado que participava aqui uma parte do valor da instalação, um valor salvo erro até 20 mil euros, agora não quero estar a induzir em erro, mas eles até o valor de 20 mil euros ajudavam com a instalação, que foi era ótimo, principalmente para aquela localidade, impulsionou muito o mercado. Também temos agora bastantes instalações a acontecer na Madeira. Em Portugal, pronto, temos instalações, creio eu, quase na totalidade dos distritos atualmente. Ok. Pronto, há aqui uma última questão do João Ferreira. Ao colocar as baterias, a potência contratada não pode baixar, pois não precisa ter a mesma capacidade de pico. É uma boa pergunta, porque vamos imaginar um cliente que tenha a potência contratada de 6.9.
se colocar uma bateria com uma capacidade de 6 kW e um inversor, por exemplo, de 3, um inversor associado de 3, ela vai disponibilizar, a bateria vai disponibilizar à casa mais 3 kW. Ou seja, a bateria vai, de certo modo, fazer com que não seja necessário ir buscar tanta potência à rede. Na generalidade dos casos, um cliente que tem 6.9 vai conseguir baixar a potência contratada pelo menos para 5.75. No entanto, pode baixar ainda para mais, mas isso nós vamos acompanhar o cliente e depois indicar-lhe qual será a potência contratada adequada a ele contratar. Não sei se há aqui mais alguma questão. Tinha aqui mais uma questão. Sendo a motivação económica ou financeira é a mais comum no mercado para investidores, qual ou quais tempos médios de retorno de investimento? Assim, acaba por já ter sido. Sim, eu juntei com outra da questão do Marcos Silva. Ok. Pronto, estamos aqui dentro do tempo. Este workshop tinha menos uma apresentação. Ainda temos aqui mais algum tempo, não sei se há mais aqui alguma questão. Há aqui mais uma questão, qual a área de painéis para 6 kWh de potência? Ok. Aproximadamente, com os painéis que estamos a colocar agora, têm uma área de 2 metros quadrados, são painéis 2x1. Vai variar aqui um bocadinho com o tipo de colocação, se vamos colocar o painel num telhado inclinado ou num telhado plano. Se o telhado for inclinado e já tiver a inclinação correta, só vamos precisar de 2 metros quadrados por cada painel. Não é? No caso de ser um telhado plano, nesse caso, aí já vamos ter que contar com os sombreamentos que vai gerar o painel e aí vamos precisar sensivelmente do dobro, ou seja, 4 metros quadrados por cada painel. Um valor indicativo para 3 kW colocamos 10 painéis aproximadamente. O que vai fazer com que sejam necessários 20 metros quadrados num telhado inclinado e 40 metros quadrados num telhado plano. No caso dos 6 kW será o dobro, não é? Será 40, 80. Havendo agora esta nova bateria que surgiu com os 2 MPPTs e a possibilidade de colocar os painéis com 2 orientações até encostados, costas com costas, aí não necessitamos tanto de uma área tão alargada. Acredito que já conseguimos fazer a instalação, por exemplo, destes 6 kW numa área de 50 a 60 metros quadrados. Mas que carece sempre de uma visita local e de uma validação por parte do técnico. Pode haver sempre um sombreamento por causa de uma árvore, de uma chaminé, uma máquina que está colocada. Temos sempre que ter atenção a isso. Ok. Pronto. Uma pergunta do João Ferreira. Existe algum benefício em injetar a produção dos painéis diretamente na bateria ou faz-se uma instalação tradicional e depois coloca-se a bateria? Ora bem, se fizermos uma instalação tradicional, nós estamos a ter que colocar um inversor externo. Como a bateria já tem um inversor integrado, esse é um custo que não tem que ter, porque pode ligar diretamente os painéis à bateria. E desse modo até fica uma instalação mais limpa, sem mais nenhuma máquina colocada nas paredes. Aqui, o único benefício que pode ter em colocar um inversor externo é se pretender colocar um número de painéis que não está compreendido no intervalo de tensão adequado a este inversor. No entanto, uma vez que este intervalo de tensão adequado está mais abrangente, eu penso que o mais adequado é mesmo ligar diretamente os painéis à bateria. Até porque desse modo tem ainda a capacidade de injetar o excedente na rede ou não, a bateria tem a capacidade de fazer injeção zero e desse modo até rentabilizar mais o período de vida dos equipamentos, uma vez que imaginando que a bateria está completamente carregada e que a habitação não está a precisar de energia, nesse caso o inversor não tem que estar a produzir. No caso de injetar excedente na rede, como é aquilo que acontece quando temos um inversor externo, nesse caso o inversor vai estar sempre a produzir. Pronto, aqui mais duas questões para terminarmos. Porque é que é necessário dobrar a área de painéis na cobertura plana? É o seguinte, considerando uma cobertura plana, o painel, para rentabilizar ao máximo a sua produção, deve estar com uma inclinação de 30 graus.
Então nós vamos ter que o colocar inclinado. Ele estando assim inclinado, vai gerar um sombreamento para o painel que estiver colocado atrás. E desse modo, de forma a rentabilizar ao máximo a instalação e a garantir que não haverá sombreamento, mesmo numa altura de inverno em que o sol já está mais baixo, nós temos que tentar distanciar mais um pouco. Por norma, esse distanciamento é igual ao comprimento do painel. No entanto, eu estou a dar aqui um valor indicativo. Depois, varia de local para local, depois vemos qual é a inclinação, e agora estou a dizer aqui que seria 2 metros e 4 metros, mas depois podemos verificar e ser 3,5 metros, por exemplo, a área necessária para o painel. Depois aqui carece sempre da visita e da validação do local específico. Mas também temos uma pergunta sobre se o excedente injetado na rede é pago pelo EDP. Pronto. Temos aqui diferentes casos. Temos casos em que clientes que tinham microproduções e o contrato de microprodução deixou de ser interessante para o cliente colocou a bateria e, como tinha muitos painéis, gerava muito excedente. Esse excedente é pago pelo EDP a um valor a rondar entre os 4 e os 5 cêntimos por quilowatt. No caso de instalações novas, geralmente o cliente nunca opta por esta solução, porque o nosso objetivo é que o cliente tenha uma instalação fotovoltaica focada no autoconsumo, porque é isso que a vai rentabilizar. Se nós pensarmos em rentabilizar uma instalação para ir buscar 4 cêntimos por quilowatt, vamos demorar imenso tempo a rentabilizá-la. Desse modo, nós também, o objetivo é que, não sei se se recordam da última tabela, mas é que o aproveitamento da energia fotovoltaica seja cerca de 85% em média. Desse modo, o excedente que vai gerar é bastante reduzido. Para a EDP fazer essa remuneração, também tem que ser colocado um contador específico para contabilizar essa energia, o que vai requerer um investimento. São tudo fatores que geralmente o cliente da instalação nova não opta por tomar. Fica mais ligado a clientes que já tiveram uma microprodução, tenham muitos painéis e pronto, e aí justifica-se, não é? Porque vão ter energia excedente e a dinheiro é deles e é melhor receberem alguma energia do que não receberem nenhuma. Ok, obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, pronto, vamos então encerrar o workshop. Resta-me uma vez mais agradecer a apresentação do André. Penso que foi clara e mais uma vez, pronto, teremos a apresentação disponível no nosso site e depois os contactos do André e da Ampere Energy estarão disponíveis e poderão então entrar em contacto para outras questões e aprofundar outros temas. Vamos então finalizar peço desculpa, vamos finalizar então o workshop, lembrando então que na quinta-feira teremos então mais 2 workshops, o workshop 3 e o workshop 4, portanto se ainda não tem inscrição feita, inscrevam-se. Agradecer uma vez mais o apoio dos nossos media partners, dos nossos parceiros institucionais, dos nossos parceiros estratégicos e agradecer também uma vez mais ao Ricardo e ao André pelas apresentações e agradecer também a participação de todos, o interesse demonstrado neste workshop e deixo aqui mais uma vez o repto que foi deixado também no workshop da manhã. Se ainda não são sócios da associação, equacionem essa possibilidade, porque com o valor da cota anual pode ser reduzido de forma individual, mas o conjunto e o somatório todos permite que continuemos então esta partilha de informação, que é isso que pretendemos, para que no fundo construamos um futuro melhor para todos. E acho que terminamos com as palavras do professor Wolfgang Feist, diretor do Passive House Institute, que na sequência desta apresentação fazem todo o sentido. Portanto, a melhor energia é aquela que conseguimos poupar. Muito obrigado a todos.